Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Bom dia! Eu quero cumprimentar você
Com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração online da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Você é muito bem-vindo para que quando nós retornarmos também aos nossos cultos presenciais, você faça a nós uma visita no endereço da Avenida Meriti 2470. Será anunciado quando nós retornaremos às nossas atividades, mas por hora, tanto essa celebração da manhã como a celebração da noite do domingo será online e quarta-feira também teremos celebração online. Meus caros, nesse início de celebração, eu gostaria de trazer aqui a vocês um momento de reflexão. Essa reflexão eu fui provocado a ela quando eu li um post de alguém, ninguém especialista, mas somente alguém que tem uma conta na rede social. Mas ela falava da expectativa dela de que após esse tempo de quarentena, aumentaria o número de divórcios, por conta de ter homem e mulher, que muitas vezes já vem numa situação de um casamento ruim, e que após então esse tempo de quarentena, sairiam deles com o propósito do divórcio. E meus irmãos, não pode ser assim nos nossos arraiais. Porque quando eu li aquilo, eu até pensei, é possível, é provável que isso aconteça. Mas se nós somos servos do nosso Deus, aquele que construiu, a primeira instituição que ele construiu foi a instituição da família, nós não podemos tomar isso e aceitar isso. Muitas vezes temos também, dentro dos nossos arraiais, casais que estão meio estremecidos na sua relação. Nós temos, às vezes, pessoas e que a gente não faz a mínima ideia, mas a relação com os filhos também já está desgastada. E quando eu li aquele post, eu lembrei da palavra que Paulo e Silas falou àquele carcereiro. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Então, meus queridos, se você crê em Jesus Cristo, e se porventura os relacionamentos internos da sua família tem estado estremecido, nesse momento é o momento do restauro. Esse momento é o tempo de restauração do seu casamento. Então, por isso eu gostaria de criar um momento de oração nessa intenção, no começo dessa celebração. Então, se porventura na tua casa, onde você está nos assistindo agora, tiver alguém disperso, talvez vocês estejam reunidos na sala e tem alguém ainda no quarto, tem alguém ainda na cozinha, chama essa pessoa. E eu peço que vocês se coloquem em pé. Participe dessa celebração e se coloquem em pé. Deem-se as mãos. Pai, pega na mão da mamãe. E na verdade esposo, pegue na mão da sua esposa. Esposa, pegue na mão do seu esposo. Dê também uma das mãos para os seus filhos. E juntos, como família, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e orar nesse momento. Santo Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento em que chegamos ao Teu trono de graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo conquistado na cruz do Calvário, querer, Senhor, entregar nas Tuas mãos as famílias da nossa igreja. Ó Pai, nós clamamos a Ti, que se há porventura alguma rusga, algum problema, Senhor, por mais ínfimo que for, na relação entre homem e mulher, na relação, Senhor, entre pais e filhos, que seja, Senhor, esse tempo, um tempo da ação do Teu Santo Espírito,
no sentido de curar, no sentido de cuidar, no sentido de restaurar as relações familiares. Te clamamos, ó Deus, por aquilo que, como Paulo diz aos nossos irmãos colossenses, que é o vínculo perfeito. Te clamamos, Senhor, pelo sentimento do amor, o elo perfeito. Que Tu possas, Senhor, restaurar no seio de cada família o amor que deve existir entre os entes. Ó Pai, que saiamos, ó Deus, desse período de quarentena fortificados enquanto família. Marido, esposa, pais, filhos, relacionamento entre parentes. Que Tu possa, Senhor, realmente operar o milagre que cada família possa estar precisando nesse momento. Que não entre, Senhor, nas nossas casas, que não seja, Senhor, o norteador das nossas atitudes, o medo, a ansiedade, a depressão, mas que seja, Senhor, o norteador das nossas ações e das nossas atitudes, uma confiança firme em Ti, porque sabemos, Senhor, que é de Ti que vem toda a força, que vem toda, Senhor, o vigor para se passar por esse deserto, Senhor. E confiados em Ti, nós clamamos por essa celebração, que pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu possas estar trabalhando no coração de cada pessoa em que será ou já é alcançada por essa gravação, Senhor. Para que elas possam, Senhor, entender e acolher a Tua palavra e que se permitam ser transformadas pelo Teu Evangelho. Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, porque nós oramos com fé no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. E vamos celebrar a Deus, dessa vez louvando juntamente com a nossa irmã Priscila. Amém. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez com você na sua casa, adorando ao Senhor. E nós vamos começar fazendo a leitura bíblica. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e declarar junto conosco Mateus 13, dos versículos 24 a 27, que diz assim: Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a luz não dará a sua luz. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção diz que Ele vem, para sempre reinará o nosso Deus, e nós ansiamos em estar face a face com Ele. Vamos louvar o Senhor. Esses são dias de Elias, declara a palavra.
continuar adorando ao Senhor com essa canção, que ela é uma oração e ela diz: invoca-me. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã: invoca-me que eu te responderei. Confia, descansa o seu coração no Senhor. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tu é o mar. Olha o que o Senhor te diz: eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Olha com fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Creia nessa palavra em nome de Jesus, que a tua oração Ele já recebeu. Aonde você estiver, aleluia. Invoca-me, invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Olha com fé em teu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Eu não sei como está o seu coração na sua casa em meio a todo esse caos que a gente tem passado, mas eu queria te dizer nessa manhã: confia, espera, porque o Senhor é contigo e Ele jamais te abandonará. Então eu convido a você que está na sua casa a declarar essa verdade. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei.
te responderei com poder, e te responderei com poder. Aleluia. Vamos ter agora uma palavra de oração com o nosso irmão Renan. Vocês não se espantem, ele está usando o microfone da Priscila, mas ele é o esposo da Priscila, eles moram na mesma casa, não tem problema de compartilhar o mesmo microfone. Ele então estará agora nos elevando a Deus em oração, pedindo ao Senhor que dê discernimento, sabedoria a todos nós nesse tempo, mas também, principalmente, os nossos governantes, lembrando sempre daquelas pessoas que estão aí na linha de frente no combate a essa pandemia, né, os médicos, mas também profissionais da segurança pública, né, e outros tantos profissionais, as pessoas que trabalham em supermercados também, que aí têm ainda o contato com muitas pessoas, pessoas que estão na padaria, nos serviços essenciais como um todo, e também lembrando da nossa igreja, ministérios, e sejamos então elevados a Deus em oração pelo nosso irmão. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque estamos passando por um momento difícil, ó Pai, no mundo, na nossa cidade, Pai. Mas sabemos que o Senhor está conosco, Pai, cuidando de cada um, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos cada profissional de saúde, Pai, que tem estado nessa linha de frente, Pai. Cuida deles, ó Pai, protege, livra, Senhor Pai. Dê sabedoria também aos nossos governantes, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar sempre de acordo com a Tua vontade, Pai. Cuida, Pai, da nossa igreja, cuida de cada família que está em casa, Pai. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo o mal, Pai. Obrigado por essa igreja, Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, Pai. Igreja que tem sido bênção para as nossas vidas, ó Pai. Esteja com toda a nossa diretoria, todos os ministérios, com a comissão de sucessão pastoral, Pai. Dá sabedoria, Senhor Pai, que possamos ter aqui o pastor que o Senhor quer para a nossa igreja, Pai. Continue a cuidar de cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meu querido salmista, o Salmo de número 24, ele inicia o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, né? Ou do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele vivem, segundo João Ferreira de Almeida, né? Meus queridos, por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque Deus ainda está no controle de tudo. E em nenhum momento Ele deixou de estar no controle de tudo. A Ele pertence a terra e a Ele pertence todos os seres viventes que nela habitam. Então, meus irmãos, nós precisamos viver com essa confiança. E se estivéssemos aqui agora numa celebração presencial, teríamos agora o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Mas nesse tempo, da mesma forma que nós damos graças a Deus pela tecnologia que nos permite chegar à sua casa através da tecnologia, né, também podemos realizar os nossos dízimos, nossas ofertas, também através da tecnologia. Então, se você deseja participar do privilégio de contribuir para com o sustento da casa de Deus, você pode fazer através do seu aplicativo de banco, através do site do seu banco, uma transferência, e imagino que as contas da igreja já devam estar aparecendo agora na sua tela. E também, se porventura você só tiver como entregar o seu dízimo e a sua oferta presencialmente, nós queremos informar que a nossa igreja está funcionando num horário bastante reduzido, com escalas de funcionários para poder realmente diminuir o fluxo de pessoas, mas de 9 horas da manhã até as 4 da tarde, a nossa igreja está aberta, você pode vir, claro, lembrando sempre, tomando todos os cuidados e precauções necessários para esse tempo, vir neste horário para deixar aqui na tesouraria ou com quem estiver na responsabilidade da escala do dia, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos mais uma vez orar? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.
Vamos elevar a Deus em oração nesse momento. Santo Deus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, lembrar que Tu és a nossa provisão. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, chegamos a Ti, para que pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu expulse dos corações todo sentimento de ansiedade ou medo, mas que Tu renoves, Senhor, em nossos corações o sentimento da simplicidade e da prudência, como nos ensinou Jesus. E Te pedimos, ó Pai, por cada irmão e cada irmã, que a despeito, Senhor, do cenário que se estabelece, se mantém firmes e fiéis no propósito de participar do privilégio do sustento da Tua casa. Que Tu possas, Senhor, honrar a esses Teus servos e as Tuas servas, conforme, Senhor, as Tuas promessas. E, ó Deus, que Tu deis sabedoria aos irmãos, Senhor, que estão nesse momento administrando esses valores, para que saibam, Senhor, como melhor aplicá-los nesse tempo. E Te pedimos, Senhor, mais uma vez, pela Tua provisão e pelo Teu cuidado por cada família que nós alcançamos nesse momento, Senhor. Nós assim oramos, desde já agradecidos, porque nós o fazemos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. E estava programado para estar aqui conosco nessa manhã pastor João Emílio, só que eu não vou dizer que é questão de DNA, de idade de nascimento avançada, porque eu também às vezes sofro do mesmo mal dele, que são travamentos na coluna. E o pastor João Emílio, ele se encontrou no tempo dessa gravação com a sua coluna travada e não foi possível ele chegar aqui, mas fomos abençoados com a presença do pastor Maurício Bossuá, alguém que eu tive o privilégio de conhecer, caminhar um pouco no tempo em que nós estávamos realizando uma pós-graduação ali no Seminário do Sul, e que, com muita alegria, então, eu tenho essa possibilidade de, mais uma vez, escutá-lo, mais uma vez, poder receber dele uma palavra vindo do céu. Vamos mais uma vez orar aqui, então, pela vida do pastor. Santo Deus e Pai, nós Te clamamos que as palavras, Senhor, da boca do Teu servo sejam tão somente inspiradas pelo Teu Santo Espírito e que os nossos corações estejam abertos para acolher, guardar e praticar a Tua palavra. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Pedro. Quero saudar os irmãos da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dedicar a você também o nosso bom dia e poder, nesse tempo tão difícil para a população mundial e também para as nossas igrejas, servir esta igreja mais uma vez, é uma oportunidade que eu agradeço a Deus, e nós vamos também ao final terminar orando para que o pastor João Emílio tenha a oportunidade de poder estar com a sua igreja, melhorando também essa questão da coluna. Quero pedir um favor a você da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, ore pela Igreja Batista de Itauá. Enquanto estávamos aqui, durante esta celebração, recebi aqui, quase que de maneira imediata, uma informação muito triste nossa, nosso coração sangra e chora, porque perdemos uma pessoa muito querida para nós, o irmão Levi, faleceu agora, estava internado, entubado, todos achando que era Covid-19, mas não era, e ele morreu uma situação muito complicada de saúde, um poeta da nossa igreja, alguém que tinha o ministério das cartinhas,
então nosso coração está um pouco apertado. Fui surpreendido aqui e vou pregar essa palavra ao coração dos irmãos, com o nosso sentimento, assim, realmente de que vai ficar muita saudade, falta, a igreja não vai nem poder se despedir, teremos um sepultamento completamente só familiar. Eu conto com a oração desta querida e amada igreja. Quero convidar você a abrir a boa, santa palavra de Deus, no capítulo 32 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, nos versículos 1 ao 3, quero compartilhar com você nesta manhã este texto. Na celebração da noite, se Deus assim permitir, vamos pensar e refletir sobre a parábola do bom samaritano. E na quarta-feira, Deus nos abençoando e assim acontecendo, estaremos compartilhando com você a parábola do filho pródigo. Mas nesta manhã quero vos trazer uma palavra baseada num texto muito importante para este momento. Êxodo capítulo 32 diz assim as Sagradas Escrituras: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. Vamos orar mais uma vez. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, que nesta manhã, quando esta igreja se reúne de forma virtual, online, o teu Espírito, que não está preso a um templo, a um lugar, possa tocar vidas e corações. Usa-nos conforme a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. É inevitável um pastor chegar diante da sua igreja, de uma igreja irmã, e não olharmos para esse tempo. Aprendi com o pastor Cláudio Ferreira Dias, que foi pastor aqui nesta igreja, um dos meus grandes mentores e discipuladores há alguns anos atrás, que para que um bom pastor tenha uma boa hermenêutica da Bíblia, a hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de textos, para que a gente tenha uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica, nós podemos e devemos ter uma boa hermenêutica da vida, e isso é muito importante, tenho tentado aplicar. A Bíblia é a fonte de todas as coisas, mas não dá para ser pastor nesse tempo sem olhar o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero então olhar para um pedaço da história do povo de Israel, que chega num determinado momento da história muito importante, e eu tenho algumas semelhanças, algumas comparações a fazer com você. Preguei esta mensagem que trago à igreja de Vila da Penha, à igreja de Tauá, no domingo passado. E me senti muito desafiado por Deus de trazer esta mesma palavra aos irmãos nesta manhã. José no Egito, não é José do Egito. José vai parar no Egito, vendido pelos seus irmãos. Um grande resumo e rápido. Em algum momento, por dificuldades e mentiras de uma mulher, José, que já estava na casa de Potifar, muito bem, vai parar na prisão, abençoa o copeiro e o padeiro do faraó, é esquecido por um, em algum momento ele então, na cadeia é lembrado, interpreta o sonho, se torna um grande administrador, 7 anos de fartura, 7 anos de seca, ele ajunta e estoca alimentos, o povo conhecido, o mundo conhecido vem para uma grande primeira aglutinação mundial no Egito. Os pais, agora Israel, não mais Jacó, velho, Benjamim, todos os seus irmãos são recebidos, você conhece bem a história. O povo então, depois de algumas décadas, e não temos como precisar quantos anos, se passaram, porque a Bíblia diz que assumiu um faraó, assumiu um rei no Egito, que não
conhecia José, e não conhecer José é não conhecer o Deus de José e nem a história de José. Esse faraó, temendo a grande multiplicação do povo estranho dentro das terras egípcias, os judeus, com mão forte e com muita tirania, vem escravizar o povo de Deus, que depois de tanto apanhar e de tanto sofrimento, clama por um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés luta com Deus, se sentindo despreparado. Deus dá a ele o pastor Arão, missionário, um empresário, alguém meio difícil, mas Arão se une a forma esta equipe. Eles vão para o Egito, trazem as palavras e orientações de Deus, as pragas chegam, aquela luta toda que você que lê a Bíblia e é aluno da escola dominical conhece muito bem, quem sabe até melhor do que eu. Você pode observar nas páginas sagradas o povo sendo retirado com mão forte do Egito, e Deus endurece o coração de Faraó tantas vezes, até que a última praga acontece, o filho de Faraó, primogênito, morre assim como os outros. Eles vão para o deserto, Deus protege o povo com uma coluna de fogo, eles estão diante do mar, o mar se abre, passam a seco, pé seco. O povo do Egito, o seu exército com o Faraó vem, são tragados pelas águas, o povo está livre, o povo está no deserto, o povo está em direção à terra prometida. Muita coisa começa a acontecer e algumas orientações são necessárias. E Deus então decide ter uma reunião no vazio do deserto com a liderança. Não no Zoom, nem no Hangout, mas no monte. Deus chama a liderança de Israel, os nossos sacerdotes, Abiatar, os levitas. Em algum momento eles precisam acampar, e agora é Deus e Moisés, e Deus está trazendo orientações sobre como as coisas deveriam proceder. Nesse tempo está o povo. Nesse tempo difícil, num tempo de deserto, num tempo de dificuldade, e agora num tempo que nós chamamos de imprevisibilidade. Pastor, que palavra difícil é essa? As pessoas não vão entender. Eu explico. A imprevisibilidade é aquilo que a gente não consegue prever. Quem imaginou que a primeira igreja batista de Vila da Penha, no mês passado, estaria aqui agora, com o seu templo quase que totalmente vazio, a não ser com os irmãos que estão servindo você e sua família? Quem podia prever? São as imprevisibilidades da vida. O povo de Israel chega num momento agora de imprevisibilidade. Não há como prever o futuro. Eles só conheciam até o agora. Eles só conheciam o hoje. Eles agora, por obedecerem a um líder e obedecerem uma vocação de Deus, observarem o poder de Deus com as pragas, decidem sair atrás de Moisés. E se já não era fácil viver no Egito, também não é fácil viver no deserto. Há momentos da nossa vida, irmãos, que a coisa fica difícil. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Até aí eu estou dentro. Mas às vezes o temporal demora a passar. Diz a canção que eu aprendi desde pequenininho na igreja do Rocha. O povo está no momento que já não era fácil. Deserto, inóspito. Situação de ter que esperar o outro dia chegar, não dava para estocar comida, foi proibido guardar maná para o outro dia, as cordonizes, tinha que ser porção diária. E nisso tudo, o líder some. E nisso tudo, aquele que era a grande referência, a grande orientação, ele some. Ele vai para o monte, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai participar de uma reunião. O povo fica meio que perdido num grande confinamento. Isolados do mundo, no deserto, vivendo um grande vazio, sem uma palavra e sem uma direção. E é sobre isso que eu queria conversar com você, porque me parece que nós, a população mundial, nós, os brasileiros, nós, os cariocas, estamos também num momento de grande imprevisibilidade. Não sabemos o que fazer e em quem confiar. Voltamos para o trabalho para agigantar e tomar de volta a economia e livrar as pessoas de um caos
financeiro e econômico, mantemos o isolamento vertical para abençoar aqueles que são mais vulneráveis, mantemos o nosso isolamento horizontal para evitar um grande contágio e, caso seja necessário, haja leitos suficientes. Nós não sabemos o que é melhor. A Xuxa dizia que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nós estamos assim. Esse é o tempo. Meio que vazios, ruas vazias, shoppings vazios, um deserto no sentido de pessoas. E eu quero me valer de uma frase facebookiana, que gira por aí, muito interessante. Não sei a fonte, se alguém aqui da técnica souber, que está nos acompanhando aqui, pode me ajudar aqui. Dizem que o bom aprende com os próprios erros, mas o excelente aprende com os próprios erros e com os erros dos outros. E nós precisamos ser excelentes nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Que nós poderíamos aprender aqui com alguns erros que Israel cometeu nesse momento da história, de um tempo de imprevisibilidade. Será que vamos chegar na Terra Prometida? Cadê o nosso líder? Qual o próximo passo? O que vamos fazer? Aqui Israel comete alguns erros que a gente poderia aprender e não cometer. Eu gosto muito, pastor Pedro, irmãos aqui, pastor Demétrio, que está nos acompanhando, pastor Carlos Eduardo, com os nossos surdos, toda a equipe, pastor João Gomes, toda a igreja. Eu gosto muito, irmãos, de olhar para o texto bíblico e pensar na inspiração dele. Esse é um texto sagrado, esse é um texto nos dado por Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque o que nós lemos aqui, diante da crítica bíblica e da inspiração bíblica, se realmente mexeram na Bíblia, porque muitos dizem que não creem na Bíblia, que a Bíblia foi mexida. Gente, a gente podia tirar essas coisas. Nós poderíamos ter tirado o capítulo 32, e 3.000 pessoas morrendo, porque desobedeceram a Deus. Para que a gente íamos colocar só as coisas boas? Para que mostrar o erro de Sansão, Salomão, o adultério de Davi, a negação de Pedro, a traição de Judas? Eu fico encantado que o Espírito Santo de Deus, ele está tão comprometido com a verdade, que ele permite que nós conheçamos os próprios erros dos homens bíblicos, porque nós erramos, eles também erraram. Isso me agarra mais ainda, me apaixona mais ainda pela inspiração bíblica. Há erros aqui que, se nós não cuidarmos, nós podemos cometer nos tempos de hoje. E o primeiro dele, que eu quero sinalizar para você, que nós não podemos cometer, que é muito fácil de cometer, é o erro de não saber esperar e confiar. Presta atenção no que diz o versículo 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer. Irmãos, que dificuldade que nós temos em esperar. Em esperar, mas é esperar com confiança. Esperar e confiar. Que dificuldade, irmãos. Que dificuldade. Eu sei que aqui em Vila da Penha está tudo em paz, está tudo tranquilo. Não tem ninguém preocupado, mas em outros lugares, irmãos, as pessoas estão com dificuldade de esperar. Isso não é uma coisa, porque essa geração, não, irmãos, desde Israel, no deserto, que o povo não sabe esperar. Olha, cadê Moisés? E a pressão começa. E aí, Arão, o que nós vamos fazer? Temos que tomar uma posição, temos que nos pronunciar, temos que nos posicionar. Quem disse? Irmãos, nós precisamos voltar a confiar em Deus ao ponto de esperar. Pastor Pedro disse aqui na celebração desta manhã, confiado na teologia da soberania de Deus, que Ele continua no controle. Nós precisamos esperar com confiança. Mas está tardando, vamos esperar. Vamos aguardar no Senhor. Esperar, irmãos, com confiança. Que dificuldade que nós temos hoje de aguardar, de esperar. Nós não vivemos mais o ócio. Uma coisa boa é não fazer nada, poder ficar em casa. As pessoas hoje, irmãos, estão usando o Facebook, o WhatsApp, o smartphone, porque nós
não sabemos mais esperar. Enquanto eu estou esperando para ser atendido, aquele momento de calmaria, aquele momento que a gente batia um papo, olhava para a pessoa ao lado, até mesmo deveríamos estar evangelizando num consultório, numa fila, num banco. Nós estamos aproveitando para responder os e-mails, para responder as mensagens. Por quê? Porque nós não podemos esperar. Por que nós, irmãos, nós, às vezes usamos o celular no carro, viu, entendeu? Erroneamente. Porque a gente não sabe esperar chegar no destino para poder responder uma pessoa. Que dificuldade, irmãos, nós temos de esperar e confiar. Esse é um tempo em que, quando vem uma imprevisibilidade, nós não podemos ser afoitos. Nós temos que fazer o seguinte: vamos esperar no Senhor. O povo ficou revoltado. O povo disse assim, porque tardar, a Bíblia diz que vendo o povo que Moisés tardava, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés. Olha a dificuldade que nós temos de lidar com a falta de conhecimento, com a falta de informação. Cuidado, volte a esperar. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando da sua família. Vamos esperar no Senhor e na força do seu poder, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Em segundo lugar, um erro que eles cometeram gravíssimo aqui. Eles pioraram as coisas. Em primeiro lugar, espere e confie. Em segundo lugar, não piore as coisas. Não piore as coisas. Pastor, eu não entendi. Eu tento explicar. No momento de imprevisibilidade, no momento de dificuldade, no momento em que nós estamos passando por um grande deserto, há uma grande tentação no nosso coração de resolver as coisas, porque a gente perdeu a expectativa da espera, porque a gente perdeu talvez a fé e a confiança. Nós começamos então a produzir as nossas respostas e as nossas soluções. Eu amo pessoas proativas. Eu gosto de lidar com pessoas que resolvem as coisas. Gosto disso. Eu não estou aqui dizendo que você agora não pode fazer mais nada. Não estou dizendo isso. Você está me entendendo. Você está me entendendo. Mas eu quero sinalizar para você que muitas vezes a gente pode piorar as coisas. O povo já estava no deserto, o povo já estava sem liderança, o povo estava sem saber do seu amanhã e simplesmente piorou as coisas. Por quê? 3.000 pessoas morreram por causa do pecado da idolatria. Pastor, como é que eu pioro as coisas? Pecando. Há pessoas que estão dizia aqui, ele não sabia do meu esboço. Quando ele começou o culto, eu falei, pastor Pedro vai estragar meu sermão. Nós não sabemos esperar e às vezes nós queremos tomar atitudes e piorar as coisas. Meu casamento está em crise. Meu casamento está com dificuldade. Estou vivendo um tempo, aí eu não quero esperar a provisão de Deus, de uma restauração. O que eu faço? Escolho talvez como alguns, alguns escolhem o quê? O adultério. Por quê? Querem um bezerro de ouro. Você sabe o que esse povo queria? Resolver o problema dele, da maneira dele, na hora dele, porque não sabia esperar. Nós também não sabemos. Não dá para julgar esse povo não, porque nós somos iguaizinhos. Se demole, nós construímos o nosso próprio bezerro. Vou falar disso terminando daqui a pouco. Não piore as coisas. Não se entregue ao pecado. Às vezes a vida financeira está tão difícil. Você já está numa situação tão encurralada, que as tentações pecaminosas de se juntar um dinheiro, ou de se ganhar dinheiro de forma ilícita, passa a ser uma opção. E aí você, por querer suprir uma necessidade, acaba piorando as coisas. Porque você entra no pecado, você acaba desagradando a Deus. Porque a gente não sabe esperar. A teologia evangélica brasileira que está na televisão tem ensinado ou tentado ensinar, e algumas pessoas têm se permitido aprender uma frase que ela é antibíblica e é anticristã. Pare de sofrer. Como na televisão a gente só escuta essas coisas, que o crente é isso, que o crente é aquilo. Nesse tempo de coronavírus, como
eu fiquei triste de ver o analfabetismo bíblico do povo evangélico brasileiro, usando texto fora de contexto. Não, eu vou trabalhar porque praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu não vou ficar porque Deus é... Por que isso, irmãos? Todo mundo acompanhou os memezinhos aí da saída do povo do Egito, que sobre a sua casa tem sim a marca do cordeiro, mas o anjo também disse, fique em casa. Cremos em Deus e fazemos nossa parte. Irmãos, não piore as coisas. Um bezerro de ouro foi construído, e aquilo que estava ruim ficou pior. Moisés tentou intervir. Deus diz para Moisés, desce, porque o povo cometeu grande pecado. E muita gente padeceu, porque o pecado traz a morte. A morte dos relacionamentos. Nós não cremos na perda da salvação. Isso é uma doutrina nossa básica da fé cristã batista. Eu defendo veementemente que isso não é uma fé tão somente batista, mas é um princípio do Novo Testamento. O pecado não vai tirar de nós a vida eterna, mas o pecado pode tirar de nós o relacionamento com a família, com a igreja, entristecer o Espírito Santo, perdemos a alegria da salvação. Não piore as coisas, espere em Deus. Mas em terceiro lugar, e isso aqui é muito oportuno nos dias de hoje, cuidado com quem você tem emprestado seus ouvidos, quem você está ouvindo. O Israel de Deus nesse tempo passou um problema grave, porque ele não soube esperar e nem confiar. Não estou julgando eles, porque na situação deles a situação era complicada, mas faltou um pouquinho de espera e de confiança. Aí o que eles fizeram? Pioraram as coisas e ouviram a pessoa que deveria dar uma informação boa, e coitado de Arão. Coitado de Arão. E aí, Arão, o que você vai fazer? Nós queremos um Deus. Nós queremos, construa para nós deuses. Eu li o verso 2 com você porque essa fala é importante. Diz, Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro. Se você virar a página, como pelo menos na minha, o verso 5 diz, e Arão vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Como que tem festa ao Senhor com bezerro de ouro, gente? Cuidado com os líderes religiosos que vocês têm ouvido. Arão aqui está perdido. Arão aqui é humano. Arão aqui, ele está no deserto. Ele está numa situação de liderança difícil. Arão se perde. Arão se perde tanto que Deus talvez o perdoou, porque quando o templo, se você continuar, o tabernáculo, perdão, ele é terminado, Arão é ungido sacerdote, Arão recebe a estola sacerdotal. Deus percebeu e talvez perdoou Arão, ele foi reconduzido ao ministério. Mas eu quero chamar a sua atenção para quem você tem ouvido nesse tempo. Há uma geração de pastores e líderes nesse Brasil que não param de se multiplicar, especialmente na internet, que estão entregando um evangelho de bezerro de ouro, que estão entregando o evangelho que o povo quer, estão entregando um evangelho que não é o do Senhor Jesus Cristo, e muito menos o evangelho da cruz, da ressurreição. É o evangelho que as pessoas cobram e os líderes dão o que eles querem. O que o povo quer? Prosperidade? Então toma o evangelho da prosperidade. O que o povo quer? O povo quer casamento? Então toma o Deus santo casamenteiro. O que o povo quer? Irmãos, valorizem os líderes que não pregam para você o que você quer. Valorizem os pastores, os líderes, os diáconos, os líderes de pequenos grupos, as igrejas. Valorizem esses irmãos, que quando termina a mensagem, você fica até meio assim, poxa, para que dizer essas coisas? Valorize esse povo.
porque Arão estava perdido. Eu tento aqui defender Arão. Mas há pessoas nesse tempo que não estão perdidas, não, estão mal intencionadas. Há pessoas que estão mal intencionadas e há pessoas muito mal preparadas. Me permita compartilhar algo pessoal com a igreja em que sou pastor. Tive que me posicionar para a liderança da nossa igreja, para a membresia da nossa igreja, para afirmar algo: não façam jejum. Pastores iniciando campanha de jejum num tempo em que nós precisamos estar bem alimentados. Num tempo em que o nosso organismo precisa estar bem nutrido. Jejuar. Isso não é mal intencionado, eu quero acreditar. É mal preparado. Porque o jejum não pode ser aplicado como o gnosticismo bíblico foi confrontado por Judas, Pedro e Paulo, que propõe que a matéria, ela é má. Então eles rejeitam a ideia da encarnação de Deus no Cristo, porque a matéria é má. Deus não pode encarnar porque a matéria é má, ela é pecaminosa. Então nós precisamos mortificar a matéria. Até mesmo o alto flagelo dizem que pode ter surgido a partir daí, não sei. Porque o que é bom, que eles chamam que é o tal do demiurgo, que para eles era esse Deus, que essa gota que emana de Deus na carne é o máximo que eles reconheciam, porque o Espírito que é bom. E as pessoas estão jejuando de forma gnóstica, pastor Pedro, querendo se mutilar, querendo se sacrificar, para que Deus, que é bom, veja a gente matando a carne, então libere presentinhos do céu. Isso quem propôs foi Satanás. Satanás propôs isso para Deus na tentação. Ele chega para Jesus e diz: se você prostrado, de joelho me adorar, eu vou dar tudo isso para você. Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é grave. Quem você tem emprestado? Disse aos irmãos da igreja com autoridade pastoral e de forma muito educada e carinhosa: não gostaria que outras orientações espirituais estivessem nos grupos da nossa igreja, porque eu estou querendo que as pessoas tenham cuidado em que elas têm ouvido. O povo pressionou Arão, e Arão entregou um bezerro de ouro. Nós não estamos aqui para oferecer um evangelho que as pessoas querem. Nós estamos aqui para pregar a elas o evangelho que Jesus pregou. O evangelho do amor, o evangelho do perdão, mas o evangelho da justiça, da renúncia, do pecado, do arrependimento de pecados, da salvação eterna, do contra o inferno. Nós estamos aqui, às vezes, até mesmo, se necessário for, como diz a palavra, que o bom pastor tem um pastor bom. Você pode ter um pastor bom, mas o bom pastor, só um, Jesus, que às vezes ele tinha que, tem que quebrar a patinha da ovelha, para que ela não caia no aprisco. Valorize as lideranças espirituais que estão cuidando de você, que estão querendo pregar um evangelho, muitas vezes, que vai até na contramão daquilo que você queria. Mas isso é saúde para a sua vida, para a sua casa e para a sua igreja. Nós não podemos nos entregar ao evangelho do bezerro de ouro. Nós estamos aqui num tempo de crise, num tempo de muita dificuldade, onde nós precisamos realmente crer no evangelho de Jesus Cristo. A minha conclusão, meus irmãos, nesse tempo, pensando sobre essas coisas, que são 29 minutos de mensagem até agora, e eu vou terminar. Você sabe que quando o pastor fecha a Bíblia, é porque ainda falta 1 hora. Mas, irmãos, eu vou terminar. A conclusão que eu peço, que eu fiz acerca disso tudo, foi um texto que eu recebi do meu irmão, pastor Roberto, que tem viralizado por aí. Sabe, pastor Pedro, Igreja Batista de Vila da Penha, primeira, irmãos, amigos que vão acompanhar isso, que bom seria se nós estivéssemos aqui preocupados em não se contaminar com o pecado, tanto quanto estamos preocupados
em não nos contaminarmos com o coronavírus ou com a Covid-19. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, estou vendo aqui todo o cuidado com a questão dos microfones, higienização dos materiais, álcool em gel aqui para tudo que é lado, e eu já cheguei, já me higienizei, fui tomar um café lá no gabinete do pastor Pedro, passamos lá o álcool em gel, mas que quando esse tempo terminar, nós possamos visitar a Bíblia tanto quanto visitamos o álcool em gel. Que quando esse tempo terminar, nós possamos dobrar tanto o joelho como dobramos para pedir o livramento. Meus irmãos, é um tempo de avivamento. Eu creio que virá sobre a igreja um tempo de avivamento. Nós estamos passando pelo pior momento que a igreja já viveu, talvez, fora a perseguição total religiosa. Talvez nós estejamos atravessando o pior momento da igreja. E eu quero convidar você a esperar no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos lidar com o sofrimento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Depois do sofrimento, vem a alegria. Nós precisamos suportar. Às vezes não tem o que fazer. Eu peguei a foto de uma formiguinha segurando um tronco e postei nas minhas redes sociais. Às vezes a única coisa que há para fazer nesse tempo difícil é suportar. Então suporte. Porque suportar é necessário para superar. Eu amo um chocolate. Eu amo um docezinho. Amo, gosto muito. Os irmãos devem até perceber. Mas o doce só faz sentido para mim depois que vem um salgado. Eu não sou daqueles de comer doce de manhã. Doce para mim é só depois do salgado. Depois do salgado sempre tem um docinho para adoçar a nossa vida. Nós estamos atravessando o pior momento da igreja? Talvez estamos. Sabe por quê? Eu creio também que nós atravessaremos o pior momento para vivermos o melhor momento da igreja evangélica nesse país. Vem sobre nós, eu creio e peço a Deus assim, um grande avivamento sobre a nação brasileira. Vamos esperar. Não vamos piorar as coisas. Vamos ouvir as pessoas certas, vamos ficar com o evangelho. O evangelho, nós não precisamos de poder econômico, nós não precisamos de poder político, nós não precisamos de poder de marketing. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O que nós precisamos? É de Bíblia, é de evangelho, é de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É isso que nós precisamos. Quando esse tempo passar, eu creio que as igrejas vão voltar mais fortes. Eu creio que as igrejas vão voltar mais cheias. Eu creio que as igrejas vão ser mais missionárias. Eu creio que as igrejas serão muito lotadas. Eu creio que vai haver um número de conversões. Nós estamos dando testemunho. Nós estamos tentando fazer algo pelas pessoas. E a manifestação da graça de Deus sobre o mundo está na pessoa de Jesus Cristo, encarnada na igreja de Jesus. Não desista, para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Para que a conclusão disso, enquanto o teclado toca um louvor ao Senhor, eu quero orar com você. Pedir a Deus que abençoe a sua vida. Pedir a Deus que nos ajude a amarmos tanto a palavra de Deus e que a gente possa não se contaminar com o pecado, tanto quanto estamos preocupados em não contaminarmos com a Covid-19. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora a tua palavra lida e explicada, ela é bálsamo para o nosso coração. Pastor Neil Barreto muitas vezes diz, Senhor, que a Bíblia, quando nós estamos assim, muito atribulados, ela vem e nos consola. Mas às vezes, Senhor, a Bíblia também, quando estamos muito consolados, ela nos atribula. Ela nos traz provocações santas, de melhorias na direção do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração. Ajude o teu povo, as igrejas do Senhor. Ajude a igreja primeira em Vila da Penha, Tauá, e as igrejas do Senhor nesse Brasil, a esperarmos no Senhor e confiarmos no Deus da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes e a não piorarmos as coisas, trazendo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, pecados que venham trazer consequências trágicas e maiores.
E, Senhor, nos ajuda a amarmos o evangelho da cruz e não o evangelho do bezerro de ouro, da idolatria do ego humano, de querer uma Bíblia para si. Nós queremos nos proteger, sim, e proteger os outros da Covid-19. Mas nós também queremos nos proteger do pecado e proteger os outros do pecado que muitas vezes está em nós. Santifica a tua igreja, ó Senhor. Santifica, Senhor, a tua igreja. Ó Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, como Abacuque orou, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do HCC 417. Que segurança sou de Jesus. Vamos lá? Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Vamos declarar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre de te louvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus,
nós te agradecemos, Senhor, pelo abrir da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós vimos, por tudo aquilo que nós ouvimos. E que, ó Deus, Tu nos dê a sabedoria e o discernimento para bem nos conduzir na travessia desse deserto. E que seja, Senhor, um tempo de aprendizado e restauração, a partir das nossas famílias, mas também, ó Pai, da Tua grande família, que é a Tua igreja, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. Que o Senhor nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o Seu rosto e nos conceda a Sua paz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até mais à noite.